Graça e paz, igreja. Graça e paz, família. Já estamos conectados com o Face, com o Insta. Estamos gravando para o YouTube. É muito bom estar aqui novamente. Hoje nós vamos ter estudo. Vamos adorar ao nosso Deus, agradecer, porque Ele é o único digno de toda honra, de todo louvor, de toda exaltação. Esperamos alguns segundos, algumas pessoas já estão se conectando. Eu gostaria de convidar você a orar juntamente comigo. Você que já está conectado, a orar junto comigo neste momento, fechar seus olhos. Querido Deus, queremos, ó Deus, te agradecer, te exaltar, ó Pai, pelo fôlego de vida, Senhor, pela oportunidade que temos de estar aqui para adorar ao Seu nome. Porque diante de toda essa circunstância, nós estamos, ó Pai, felizes, porque o Senhor, ó Pai amado, tem nos dado novas oportunidades, tem nos dado a certeza que tudo vai passar e que nós cantaremos o hino da vitória. Pai querido, venha operar no nosso meio, venha fazer com que, ó Pai, sintamos, ó Pai amado, a Tua vontade, fazer com que a Tua presença seja real neste lugar, ó Deus. Toma, Senhor, as nossas vidas, toma a vida deste filho, desta filha que está assistindo essa live, Senhor. Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor, poderosamente em nome do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos, Pai. Recebe, Deus, a nossa adoração para a honra e glória do Seu nome. Correrei para ti, meu Senhor, minha alma anseia por ti. Sou pobre, cego e nu, nada tenho a te oferecer. Quero aos teus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como estou. Preciso do teu ouro, purifica-me, Senhor. Correrei para ti, meu Senhor, minha alma anseia por ti. Sou pobre, cego e nu, nada tenho a te oferecer. Quero aos teus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como estou. Preciso do teu ouro, purifica-me,
Graças a Deus. Estamos mais uma vez aqui e hoje nós vamos falar sobre o nosso estudo sobre ministérios auxiliares, ou seja, a continuação lá dos dons e ministérios. Então, o que a gente precisa entender hoje? Quando nós falamos de ministérios, nós só lembramos dos 5 ministérios principais, os pilares do Evangelho, que está escrito lá em Efésios capítulo 4, versos 11. E diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. O que nós entendemos? Então, que nós lembramos sempre dos ministérios pilares, os principais: o apostólico, o profético, o evangelístico, os pastores e os mestres. Mas além desses ministérios, existe uma variedade muito grande. Mas antes da gente continuar, nós temos que entender aqui o que significa esses ministérios, para que eles servem. Voltando a lembrar, versículo 12 de Efésios 4, diz assim: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos e inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcias enganam fraudulosamente. Então, o que nós observamos aqui em Efésios? Que os ministérios foram estabelecidos por Deus para o aperfeiçoamento dos santos, para que os santos, para que a igreja chegasse à maturidade, para que a igreja não fosse enganada por algum tipo de doutrina ou mesmo por algum tipo de engano humano. E quando nós compreendemos isso, nós precisamos também ainda entender a função do ministério. Lá em Romanos 12, 7, diz assim: se é ministério, seja em ministrar. Então a função do ministério é ministrar, ou seja, é o ato de administrar algo para outro. É como se fosse um medicamento. Você medica alguém, é um enfermeiro, um médico medica uma pessoa, ele está administrando esse medicamento à pessoa. E o ministro de Deus está administrando a palavra de Deus para as pessoas, levando a palavra de uma maneira que a pessoa venha a ficar saudável, venha a compreender de uma maneira clara, de uma maneira objetiva. Logo, se pensamos que na administração da igreja, não conseguimos imaginar uma igreja sem alguns ministérios. Talvez você passe a parte da sua igreja, imagine aí, que ministério você não consegue imaginar sem que sua igreja tivesse ele? Então as igrejas têm ministérios que são de extrema importância. Um dos ministérios dentro da igreja atual, que não pode faltar de jeito nenhum, é o ministério de intercessão, ou seja, o ministério de oração. Olha só lá em Mateus 17, 21. Mas esta casta não expulsa, senão por oração e jejum. Em 1 Tessalonicenses 5,17 diz assim: orai sem cessar. Então, oração, se você buscar na palavra de Deus, seja no Novo Testamento, no Velho Testamento, nós observamos que a igreja sempre esteve de pé por estar baseado na oração. Sempre uma igreja orando, sempre uma igreja intercedendo, sempre uma igreja buscando um pelos outros. Então, não dá para imaginar uma igreja sem ministério de intercessão, ainda que não seja um pilar, um dos pilares dos ministérios, mas é um ministério auxiliar de extrema importância. Outro ministério que eu considero de muita importância nas igrejas hoje é o ministério de cura e libertação. Lucas 9:2 diz assim: enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar enfermos. Atos dos Apóstolos 8:7 diz assim: pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham,
clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Imaginar uma igreja sem cura e libertação, imaginar uma igreja onde as pessoas chegam e saem do mesmo jeito, para mim também é muito difícil, porque as pessoas vêm procurar na igreja exatamente aquilo que elas precisam, que elas necessitam, e as pessoas, nós precisamos ser curados todos os dias, nós precisamos ser libertos todos os dias. Na Bíblia nós vamos encontrar uma relação com ministérios que passaram pela igreja e hoje acabou sendo, vamos dizer assim, desapercebidos, acabou sendo esquecido. Um dos ministérios que a gente percebe que a igreja vem resgatando nos dias de hoje, mas a igreja acabou se esquecendo ou deixando ele de lado por muitos anos, foi o ministério apostólico, o ministério profético, e hoje nós vemos a igreja resgatando esses ministérios. Mas só esses ministérios foram esquecidos? Não, existe uma variedade muito grande de ministérios que simplesmente não existem mais na igreja e deveriam voltar a existir, porque a função do ministério é justamente aperfeiçoar a igreja, amadurecer a igreja, não deixar que ninguém se perca, fazer com que a igreja chegue no estado de perfeição. Olha lá, Romanos 12, 6, diz assim, do 6 ao 8, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Aqui nós começamos a perceber se é o ato de ministério, seja em ministrar. Aí começa a falar de um dos ministérios, que é o ato de ensinar, que é o ministério de mestres. O que exorta, use esse dom em exortar. Veja só, exortar é um ministério que também seria importante a igreja adotar, porque exortar é o fato de levar a pessoa a estar animada, fazer com que a pessoa não desista, fazer com que a pessoa, através da ministração da palavra, ela continue em Cristo. Você que caminha em Cristo, talvez passou por algum momento de desânimo, algum momento que quis desistir, mas alguém chega em você e fala assim, não pare, continue, te exorta através da palavra a seguir em frente. Porque a Bíblia ela nos mostra que aquele que segue em Cristo é mais do que vencedor. Mas olha só o que diz de exortação. Hebreus 12, 5 diz assim, e já vós esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido. Ou seja, a exortação é para o cara não parar, é para o irmão não desistir, é para o irmão não ficar chateado, é para o irmão compreender que Deus o ama e o quer na presença dele. Porque senão, não seria verdade que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Deus te amou e Deus não quer você desistindo, Deus não quer você parar. Segundo Pedro 3,1 diz assim, amados, escrevo-vos agora essa segunda carta, e ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Entendeu? Aí, ó, é para você não ficar desanimado. A exortação é para animar a pessoa a continuar. E esse ministério existia na igreja primitiva. Por isso que a Bíblia diz lá em Romanos 12, 8, o que exorte, use esse dom em exortar. Aí vem mais um ministério, o que reparte, faça com liberalidade. O que é o ministério de repartir? A Bíblia diz que a igreja crescia no partir e no repartir do pão. A igreja primitiva era uma igreja generosa, é uma igreja que repartia aquilo que possuía e não segurava. Nós chamamos talvez isso hoje de ação social, cada um traz 1 quilo de alimento. Mas a igreja primitiva trazia mais do que 1 quilo de alimento. Ela compreendia a necessidade e supria a necessidade dos irmãos. Nós, como igrejas atuais, precisamos agir de maneira generosa, de maneira liberal, de abençoar os nossos irmãos, de abençoar a igreja. Hoje, ainda mais do que nunca, imaginamos hoje, o país vem passando
por essa pandemia, por essa crise toda, quantas pessoas precisando que a gente possa ser igreja fora da igreja, que a gente possa repartir aquilo que temos. Eu tenho certeza que Deus vai suprir a sua necessidade e não vai deixar você ter falta de nada. Ainda lá em Romanos 12, no versículo 8, diz assim: o que preside, com cuidado. O que isso quer dizer? Que existia também naquela época da igreja primitiva um ministério de liderança. Não era bagunçado. Existiam líderes que decidiam sobre a igreja, que realmente tomavam as decisões. Não era tomada de uma maneira isolada, unitária, mas era tomada em presidência, tomada juntos. Olha só, 1 Tessalonicenses 5,12, sobre a misericórdia, sobre a gente olhar para aquele que está lá fora, para aquele que errou, de uma maneira misericordiosa, de uma maneira que a gente possa perdoar. Porque a Bíblia diz que se nós não perdoamos, logo os nossos pecados também não são perdoados. E a igreja primitiva teve o cuidado de fundar um ministério. Deus, ele estabeleceu através da igreja primitiva esse ministério, ensinar a igreja a ser misericordiosa, a ensinar a igreja a perdoar de uma maneira que não houvesse condenado na igreja. Às vezes a gente escuta sobre a ovelha perdida, e alguns dizem que a ovelha perdida não volta para a casa do pai por causa do apontamento das 99. Mas nós precisamos ser as 99 que não apontam, as 99 que acodem, as 99 que festejam, as 99 que perdoam. Lá em Mateus 12,7 diz assim: mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, não condenarias os inocentes. Olha só, a Bíblia ensinando que se a gente compreendesse o que é misericórdia, a gente não estaria com condenação, a gente não estaria com julgamento. Que nós não estamos no tempo de julgamento. Nós estamos no tempo de observar e pregar o Evangelho para que menos pessoas sejam condenadas. É tempo de povoar o reino de Deus. Jesus ainda não voltou, a igreja ainda não foi arrebatada. Creio eu, vai ser arrebatada. São sinais da proximidade de Jesus, mas ainda não aconteceu o arrebatamento. Porque o arrebatamento vai acontecer em um tempo onde tudo estiver tranquilo. A Bíblia diz que acontecerá como nos dias de Noé, que as pessoas se casam, se dão em casamento, vai estar tudo bem, tudo tranquilo. Aí sim acontecerá o arrebatamento que vai chocar o mundo. Mas enquanto não acontece isso, a nossa função é pregar o Evangelho. É anunciar para as pessoas que elas podem alcançar o perdão e ter uma vida em Cristo. Ainda temos mais. Lá em 1 Coríntios 12, queridos, olha, eu procurei ser o mais breve possível em todas as citações, tá? Na verdade, eu coloquei um versículo pouco de cada, porque tem bastante coisa mesmo. Diz lá, 1 Coríntios 12, do 12 em diante: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebidos de um Espírito, porque também o corpo não é só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não temos necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são muito mais necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, esses honramos muito mais. E
e aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra, porque o que em nós são mais nobres não tem necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo. Olha só, querido, o que a Bíblia tem dizer que nós somos um só corpo, e a Bíblia não quer que nós tenhamos divisão. Aí a palavra vem nos ensinando que um corpo tem muitos membros. Não pode ter um corpo sem mão, um corpo sem olho. Será que qualquer pedaço do nosso corpo não faria falta? E isso vem falando sobre a igreja, vem falando sobre os ministérios. Será que a falta de um ministério não tem prejudicado a igreja de chegar à perfeição que Cristo tanto deseja? Será que a gente ter, de repente, não percebido, desapercebido, esquecido esses ministérios, não levou a gente à situação que vivemos hoje como igreja? Nós temos lá que com Lutero, o início da reforma, mas de repente parece que a reforma parou. A reforma não para, a reforma precisa continuar. Nós precisamos continuar sendo os reformadores da igreja, continuar em aperfeiçoamento da igreja. A igreja precisa se aperfeiçoar, a igreja não piorou. Às vezes eu escuto alguns pregadores dizerem que nós temos a pior geração de servos, de crentes de todos os tempos. Querido, para mim é mentira, porque se isso fosse verdade, quem seria mentirosa é a palavra. A palavra de Deus seria mentirosa, porque nós crescemos em direção ao aperfeiçoamento dos santos. Quer dizer que esse pregador é mais importante do que a palavra? De jeito nenhum. Me desculpe o pregador que ministra isso, é uma pena, mas nós estamos caminhando para o aperfeiçoamento da igreja. Deus está permitindo toda essa situação para que a igreja não pare, para que ele encontre uma igreja santa, para que ele encontre uma igreja preparada, para que ele encontre uma igreja que vai subir e vai se encontrar com Jesus nas nuvens. Ele está preparando essa igreja, então precisa ser uma igreja aperfeiçoada. E nós não podemos ter divisão no corpo, então todos os ministérios são importantes. E nós precisamos, como igreja, resgatar esses ministérios que foram deixados de lado. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. É assim que tem que ser a igreja. Se um sofre, nós sofremos juntos. Mas se um se alegra, nós se alegramos juntos. Nós não precisamos sentir inveja. Puxa, aquele irmão cresceu, alguém tem que dar glória a Deus. Como aquele irmão cresceu na fé. Como aquele irmão alcançou um ministério tão excelente. Como aquele irmão ora de uma maneira tão abençoada. Como aquele irmão ora e Deus cura, Deus liberta, Deus transforma. Como aquele irmão adora e parece que os céus se abrem. Nós precisamos se alegrar e sofrer quando vê um irmão sofrendo. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. A uns, pois Deus na igreja, primeiramente apóstolo. Mostrando aqui que existe uma hierarquia. Os primeiros foram os apóstolos, aqueles que têm a missão de estabelecer a igreja. Em segundo lugar, os profetas, os que têm a missão de anunciar agora a volta de Jesus, anunciar o arrebatamento da igreja. Em terceiro, doutores, ou seja, os mestres, aquele que tem a obrigação de defender a palavra para que não entre as heresias na igreja, para que a igreja não fique apóstata da fé, para que a igreja não abandone a palavra. Depois, milagres. Olha só, nós precisamos que a igreja tenha um ministério de milagres, ou seja, o inexplicável. O que é um milagre? É o inexplicável, aquilo que nós não podemos explicar. Em Hebreus 2,4 diz assim: testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuído por sua vontade. Vontade de quem? Vontade de Deus. Os dons foram distribuídos e os ministérios são dons espirituais. Eles precisam entender que são importantes. Nós precisamos entender que nós precisamos viver sinais e milagres. Ainda diz assim:
Depois, dons de curar. Nós já falamos lá em cima sobre os dons de curar. Cura e libertação. Socorro. Ou seja, querido, aquele que tem um dom de socorro é aquele que vai suprir a necessidade do seu irmão. Não é só a necessidade de alimento, às vezes um auxílio. Às vezes realmente aquilo que um servo de Deus precisa. Em Atos 11, 29 diz assim: aos discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. Ainda os dons de governo e a variedade de línguas. O que me admira na igreja primitiva, ela é uma igreja muito madura. É uma igreja que tinha até um ministério de variedades de línguas. Eles tinham a preocupação para que as pessoas compreendessem. Hoje nós temos igrejas que não crê, que não acreditam nas línguas. E naquela época existia até um ministério que cuidava disso. Um ministério de variedade de línguas, porque Paulo dizia que enquanto um falava, o outro se calasse, para que não houvesse bagunça. Não é que era proibido, mas era um ensinamento, era para que não houvesse escândalo, para que houvesse realmente algo que edificasse a igreja. Nós observamos que a igreja primitiva tinha a preocupação de fazer todos os membros serem participantes dos ministérios. Era preciso administrar cada dom para que ele não fosse mal entendido, ensinando a importância de cada serviço na igreja. Uma pessoa na função errada não exerce com alegria e nem desenvoltura a missão. Imagine, uma pessoa chega na igreja, ela quer trabalhar para o Senhor Jesus. Se ela entrar no ministério errado, no ministério que não é o dela, com certeza ela vai ter dificuldade de exercer. Um pastor que não tem o chamado para ser pastor, ele vai ter dificuldade de alimentar as ovelhas, ele vai ter dificuldade de doutrinar a igreja, ele vai ter dificuldade de ensinar a palavra. Imagine você, um evangelista que não é evangelista, ele vai ter suas dificuldades. Então cada um tem que ficar na missão, no chamado, ficar naquilo que foi chamado, para que possa exercer com alegria e possa desenvolver a missão. Podemos ver que alguns ministérios é essencial para o funcionamento da igreja e que todo crente deve exercer. Existem ministérios, querido, que parece que todo crente tem. Ele é voluntário, ainda que não seja o chamado, ele tem que ter um pouco daquele ministério. Ainda que todo cristão execute essas funções voluntariamente, aquele que é chamado para esse ministério vai se desenvolver com mais eficiência. Então aí nós compreendemos quem é chamado e quem não é. Porque quem é chamado parece que tudo flui de uma maneira mais rápida, melhor. É uma condição diferente. Podemos observar ainda que todo crente precisa orar. Mas aquele que é chamado para o ministério de intercessão, a gente percebe que ele fica muito mais tempo orando. Parece que ele tem a habilidade de passar horas em oração. E talvez você ora, mas você ora 5 minutos, 10 minutos e já está cansado, já deu sono. Mas quem é do ministério de intercessão, ele passa horas, ele grita, ele roda, ele ajoelha, ele fica em pé e ele não para de orar. Você fala assim, meu Deus, se qualquer sermão para orar no final do culto, é mais 15, 20 minutos de culto, porque ele não para de orar. Querido, mas todos precisam orar. E aquela pessoa que tem um chamado faz aquilo com uma alegria tremenda. Vamos lá. Aí nós temos outros ministérios que precisamos todo crente possuir. Vamos imaginar o ministério evangelístico. Ele precisa que todo crente possua. É a missão para todo crente ir e anunciar o evangelho a toda criatura. Mas aquele que tem um chamado de evangelismo, de evangelista, ele faz com que a igreja exploda em crescimento, que ela cresça de uma maneira muito rápida. Nós precisamos de evangelistas, nós precisamos toda a igreja evangelizando, mas nós precisamos de pessoas chamadas para esse ministério. Nós temos a função de sermos verdadeiros adoradores.
A Bíblia diz que o Senhor procura os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Todos nós somos adoradores, mas existem aqueles irmãos que são da adoração, que é o ministério de excelência. Quando eles começam a tocar, cantar e adorar, parece que o céu se abre e nós sentimos a presença do Espírito de uma maneira tão poderosa. Temos pessoas, e precisamos que toda igreja tenha um ministério de exortação, que ajude as pessoas a continuar a caminhando, a não desistir do Evangelho. Mas precisamos levantar, trazer esse ministério de volta, para que ninguém se perca, para que toda ovelha, que ainda que seja fraca, exista alguém dentro desse ministério que vai lá com a palavra de Deus e ajude aquela pessoa a continuar a caminhar. Temos o ministério do repartir. Eu acho que todo crente precisa ser generoso. Todo crente precisa se doar, precisa repartir o que tem. Mas o que tem um ministério faz isso com uma alegria muito impressionante. Todo crente precisa ter um ministério de misericórdia, que é aprender a perdoar. Mas quem é chamado para esse ministério, ele consegue ensinar os outros que, ainda que seja difícil, é possível. Lembro do discípulo perguntando para Jesus quantas vezes devemos perdoar? 70? Jesus responde: não, 70 vezes 7. É uma quantidade absurda de perdão para uma única pessoa. Nós precisamos, todo crente precisa ter um ministério de socorro. Nós precisamos olhar para o nosso irmão passando por alguma dificuldade, ele de repente na intercessão, ele de repente tomando a frente de algum trabalho, ele de repente limpando a igreja, e você vê, e você se coloca à disposição para socorrer o seu irmão. A igreja primitiva, mesmo tantos anos atrás, ela é madura e entendeu que Deus estabeleceu os ministérios para que a igreja fosse organizada e crescesse de maneira ajustada, para que nenhum irmão ficasse sem fazer nada. E de repente você que está me ouvindo hoje não entendeu o seu ministério. De repente o seu ministério não é nenhum desses 5 pilares. De repente o seu ministério seja um desses que eu falei. De repente o seu ministério ainda seja os novos, aqueles ministérios que a igreja atual compreendeu o que precisava levantar. Hoje nós temos ministérios de adoração, temos um ministério de mídia. Querido, olha só a importância desse ministério nos dias de hoje. Se não fosse esse ministério, nós teríamos dificuldade de estar aqui. O pessoal da mídia está aqui gravando, está nos ajudando, está nos ensinando. Eu tenho uma dificuldade imensa para poder estar fazendo tudo isso. Em tecnologia eu sou péssimo, mas a gente está aprendendo com a ajuda deles, com o pessoal da mídia nos auxiliando, nos ajudando, nos servindo. É bênção. De repente, seu chamado seria nesse ministério. Você se identifica com tecnologia, você se identifica para poder ajudar a igreja a crescer e chegar mais longe. O ministério de mídia é um ministério tão interessante, querido, que a igreja nossa aqui é pequena, mas nós estamos alcançando um número maior, muito maior que a igreja possui. Nós temos ainda um ministério infantil. Querido, olha que ministério importante. A criança não é a igreja do amanhã, a criança é a igreja do hoje. Nós precisamos de pessoas que tenham paciência com as crianças, que ensinem as crianças sobre a palavra. O ministério infantil não é um parque de diversão, é um momento de aprendizado, é um momento onde as crianças vão aprender a louvar, a adorar, a ministrar a palavra, a engrandecer ao Senhor. O ministério infantil é importante. Nós temos na igreja atual o ministério de dança, que é o ministério de artes. Querido, pessoas que expressam a sua adoração através da dança, pessoas que engrandecem o Senhor com o seu próprio corpo, e eu creio que Deus opera nesse ministério. O ministério de teatro, pelo menos aqui na igreja, ele é muito mais cômico do que sério. Eles tentam fazer coisa séria, mas a gente acaba estragando e fica muito cômico. Mas tudo para a glória do Senhor, tudo para que o nome do Senhor seja engrandecido e pessoas sejam alcançadas pela palavra. Querido, nós temos na igreja o Ministério da Ação Social, que é o repartir lá na igreja primitiva. Querido, não deixe esse ministério morrer. Nós precisamos de pessoas que se esforcem
é um ministério muito difícil e nós precisamos nos doar, nós precisamos ser generosos com o próximo. Nós temos o ministério de jovens, outro ministério importante. Os nossos jovens não podemos deixar eles irem para o mundo. Nós temos que permitir que esse ministério cresça com muitas atividades e os jovens adorem o Senhor nos dias de hoje. Que os jovens não se percam. Nós temos ainda o ministério de mulheres. Eu espero que eu não tenha esquecido nenhum ministério. O ministério de mulheres, que é outro ministério importante, porque as mulheres foram... eu vejo assim, o Senhor Jesus, ele veio restaurar as mulheres nessa terra. As mulheres sempre foram as primeiras no ministério de Jesus. Querido, que bênção, e quantas mulheres ajudaram o Senhor Jesus. E nós precisamos fazer com que essas mulheres andem e preguem a palavra e ganhem outras mulheres e continuem fazendo com que elas sejam a grande multidão. Temos ainda ministério de casais. Não aceitamos as separações, não aceitamos os divórcios. Nós queremos que os casais fiquem casados. E é justamente ensinando eles através da palavra que eles vão permanecer casados. Temos o ministério de homens. Querido, homens que são sacerdotes dos seus lares, ensinar a cada homem que ele é o cabeça do seu lar, o sacerdote da sua casa, fazer com que esse homem realmente exerça a sua função, a sua autoridade em Cristo dentro do lar. E por último, um que eu gosto muito, nós temos o ministério de empreendedores. Querido, olha, nós precisamos que os empresários se convertam ao Senhor. Nós precisamos que a igreja tenha criatividade para se tornar próximos empresários, porque você como igreja, você é capaz. Você é capaz de prosperar, você é capaz, porque o seu Deus, ele é aquele que te honra. Querido, nós precisamos resgatar os ministérios da igreja primitiva e precisamos estabelecer a necessidade dos ministérios atuais. É Deus que estabelece os ministérios. Deus continua criativo e nos dando criatividade. Querido, essa palavra que eu tenho para a sua vida, que esses ministérios auxiliares façam parte da sua vida, que você não despreze. Você é importante para a igreja na função que Deus te chamou. Se não for ministério apostólico, profético, evangelístico, pastor ou mestre, você tem um lugar para trabalhar com o Senhor Jesus. Jesus não vai deixar você sem fazer nada. Você tem uma ocupação nesta igreja, no nome de Jesus. Querido, eu gostaria de convidar você para orar, que eu acredito que as nossas horas já ultrapassaram o limite. E nessa oração, nós vamos orar novamente pelo Brasil. Vamos orar pela igreja. Vamos orar pelo nosso povo. Vamos orar para que Deus envie uma cura, que Deus dê inteligência aos homens. Vamos clamar, porque o que nós estamos passando hoje precisa acabar e vai acabar. Não se desespere, não fique angustiado, tenha certeza. Tem dia e hora certa para acabar e vai acabar, e você vai sair vitorioso no nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus, te agradeço, Senhor amado, por esta noite, ó Deus, por esta live, por esta palavra poderosa. Pai amado, mas eu quero neste momento, ó Deus, te apresentar, ó Pai, a sua igreja, Senhor. Não só esta igreja, mas a igreja em toda a terra. Uma igreja que depois de tudo isso vai sair fortalecida, porque o seu povo está, ó Pai amado, se rendendo, o seu povo está se convertendo, o seu povo está se humilhando, o seu povo está confessando os pecados, o seu povo, Senhor amado, está se colocando diante do Senhor, diante do altar, crendo em um milagre. Pai amado, em todo o mundo, Pai, toma, Senhor, a tua igreja nas tuas mãos e entra com providência. Guarda o teu povo para que peste alguma, para que praga alguma chegue na tenda, na casa dos teus filhos. Pai querido, nós queremos orar, ó Pai, pela nossa nação.
pelo povo brasileiro, Senhor, que precisam da sua ajuda, Senhor. Eu amo essa nação, Senhor. Eu amo a minha nação, ó Deus, e quero que o Senhor perdoe os nossos pecados, perdoe os pecados desta nação e traga inteligência para que haja cura, para que não haja, Senhor amado, um caos econômico, Senhor, mas que haja prosperidade na vida do povo, Senhor, na vida de cada família, Senhor, para que não falte nada, mas aquele que ter, venha repartir com aquele que não tenha, que possamos neste momento, Senhor, que o Senhor coloque em cada coração a generosidade, Senhor, para que o seu povo seja generoso no repartir, Deus. Pai querido, Pai amado, eu oro também por todo mundo, porque a Tua palavra diz que o Senhor amou o mundo, não somente nós, mas todo mundo. Pai amado, em nome de Jesus, faz a obra, Senhor, e traz uma cura, Deus, e nos prepara, Senhor, em nome de Jesus, para nos encontrarmos com o Senhor nos céus, nas nuvens, para a Tua honra e para a Tua glória. Guarda o Teu povo, abençoa o Teu povo, abençoa esse que nos ouve, Senhor, prospera e honra no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te livre e te proteja, no nome santo do Senhor.